Livro de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Vamos ler 2 versículos da palavra de Deus, verso 7 e verso 10. Diz assim Lucas, capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Verso 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quero trazer uma palavra esta noite com o tema salvação é o maior milagre. Salvação é o maior milagre. Nós lemos a palavra de Deus no livro de Lucas. O livro de Lucas é conhecido como o livro das grandes parábolas, pois este livro tem 24 capítulos e várias parábolas. E parábola é uma narrativa lançada ao lado em forma de ilustração ou analogia. No capítulo 15 de Lucas, Jesus narra 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola que ficou conhecida entre nós como a parábola do filho pródigo. Esse capítulo 15 de Lucas é conhecido como o capítulo das coisas perdidas e achadas, pois nesse capítulo uma ovelha é perdida e achada, uma dracma é perdida e achada, e um filho se perdeu e foi achado. Quando a ovelha foi achada, teve festa. Quando a dracma foi achada, teve festa. E quando o filho voltou, teve festa. É tempo de festa na sua vida, pois você vai recuperar o que você perdeu. É tempo de restauração na sua vida, na sua família, no seu ministério. Em Eclesiastes capítulo 3, diz que há tempo de perder e tempo de ganhar. Interessante que em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 8, a palavra tempo aparece ali 30 vezes. E há tempo de perder e tempo de ganhar. O interessante é que há 2 palavras no original para descrever tempo. A primeira é cronos, de onde vem cronologia. Daí, cronos é o tempo do homem, é a agenda do homem, é o calendário do homem. Mas a outra palavra no original para descrever tempo, que é kairos. E esse tempo é o tempo de Deus. E eu quero profetizar na vida de todos os ouvintes que o tempo de Deus é chegado na sua vida, no seu ministério, na sua família. Porém, nesse capítulo 15 de Lucas, 2 vezes diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, aludido em João capítulo 16, versículo 8. Spurgeon disse que é mais fácil transformar um leão em vegetariano do que converter uma alma sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há salvação. Glória a Deus. Sem o Espírito Santo não há transformação. É o Espírito Santo que transforma, convence, muda a vida do homem e move a igreja. Glória a Deus. Mas eu quero falar hoje sobre salvação é o maior milagre. Para muitos a cura física é o maior milagre, mas para Deus o maior milagre é salvação. Glória a Deus. Nós vamos decorrer nas Escrituras acerca deste tema e observar aqui por que salvação é o maior milagre. Primeiro, salvação é o maior milagre porque Jesus
veio salvar. Jesus veio salvar. Jesus mesmo disse em Lucas capítulo 19, versículo 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo, quando disse que o nome do menino seria Jesus, pois ele salvaria o seu povo dos seus pecados, revela a missão de Jesus, que é a missão de salvar. Aliás, o nome Jesus significa Salvador ou salvação. E Jesus veio salvar. Por isso a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 8, que quem peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isso se manifestou Jesus, para desfazer as obras do diabo. Eu quero profetizar com esta palavra que toda ação do diabo na sua vida, na sua família, será quebrado, desfeito, repreendido em nome de Jesus. Jesus veio salvar. Jesus, ele cura o corpo, ele tem poder, ele é onipotente, ele cura de todas as enfermidades. Mas a missão principal de Jesus é salvar. Jesus cura de todas as enfermidades, porque Lucas diz em Atos capítulo 10, versículo 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele tem poder de curar, ele tem poder de libertar, mas o maior milagre para ele é salvação. Ele veio salvar. E Deus enviou o seu Filho Jesus para salvar. A Bíblia diz em João 3,16, que é conhecido como o texto áureo da Bíblia, o texto áureo das Escrituras. João 3,16 está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de enviar o seu Filho, o melhor que ele tinha no céu, ele enviou para salvar o homem, mostrando assim o seu amor. E Paulo corrobora com isso em Romanos capítulo 5, versículo 8, quando ele diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova do amor de Deus é Cristo na cruz, é Cristo crucificado. E eu quero dizer esta noite que o amor de Deus é mais alto que o céu, é mais profundo que o oceano, é mais largo que a terra. Tem gente que pensa que Deus lhe amou quando ele entrou na igreja, quando ele colocou um terno, uma gravata, quando colocou um vestido bonito. Não, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, Efésios capítulo 2, que Deus nos amou quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando estávamos na lama do pecado, na sarjeta. Quem sabe alguém não dava nada por nós, dizia: esse não tem futuro, esse não tem jeito, esse não tem saída. Mas Deus amou, disse: eu vou salvar, vou libertar, vou perdoar os pecados, vou purificar, vou escrever o nome no livro da vida, vou encher do Espírito Santo. E hoje estamos aqui dando glória a Deus e dizendo que Ele pode fazer isso na sua vida também. Então, salvação é o maior milagre, porque Jesus veio salvar. Segundo, salvação é o maior milagre porque Jesus morreu na cruz para salvar. Jesus morreu na cruz para salvar. E a morte de Jesus
tem alguns aspectos. Primeiro, a morte de Jesus foi voluntária. Jesus voluntariamente foi à cruz. Ele mesmo disse em João capítulo 10, versículo 17 a 18, por isso o Pai me ama, porque eu tenho poder de dar a minha vida e tenho poder de tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou. E Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí está as duas fases do ministério de Jesus, a fase da humilhação e a fase da exaltação. Na fase da humilhação, ele trocou o céu pela terra, o trono pela cruz, a coroa de glória pela coroa de espinho, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, entrou na fase da exaltação, porque ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora anjos, homens, demônios, reconhece que Ele é Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esta noite eu sinto a graça de Deus para te dizer: glória a Deus, Jesus meu Deus, é maior na tua vida, na tua história. Ele é maior que a angústia, é maior que a tristeza, é maior que a solidão, é maior que a depressão, é maior que o vazio, é maior que Satanás, é maior que o inferno, é maior do que a maldição. Jesus é maior e Ele tem um plano na sua vida. Aleluia! Jesus morreu voluntariamente na cruz. Segundo, a morte de Jesus foi uma morte vicária. Uma morte vicária. O que é uma morte vicária? É quando uma pessoa morre no lugar de outra. Jesus morreu em nosso lugar. E Paulo diz isso em Gálatas capítulo 1, versículo 4, e em Romanos capítulo 4, versículo 25. Terceiro, a morte de Jesus foi uma morte redentora. Redentora. Morte redentora significa resgatado por meio de um pagamento. Jesus pagou a nossa dívida na cruz. E Paulo diz em 1 Coríntios 6:20: fostes comprado por um bom preço. A Bíblia diz, meus irmãos, em João capítulo 19, versículo 30, que na cruz Jesus diz: está consumado. Aleluia. Está consumado. Essa palavra consumado no original é tetelestai, que significa está pago, está quitado. O que Jesus estava dizendo é: a dívida foi paga, a humanidade está livre, porque eu paguei a dívida. Aí Paulo diz em Colossenses 2,14: Jesus riscou a cédula que era contra nós, tirou do nosso meio e cravou na cruz. A palavra cédula ali é traduzida por escrito de dívida. Jesus na cruz pegou a nossa dívida, rasgou, pagou, e hoje estamos livres para noite.
e colocava no mural dos devedores. Quando alguém via do estabelecimento dos devedores, quebrava, pago, está quitado, não deve mais nada, de sorte que quando alguém passava e não via mais o nome da pessoa no mural dos devedores, dizia: fulano pagou a dívida. Ele nossa dívida. Glória a Deus, aleluia, Cadê o Jesus. nome do Evan? Irmã Simone não Glória está a mais Deus, aqui, aleluia, meu porque a Deus. dívida e há cerca de 2 bilhões e 400 milhões que ainda não ouviram uma luz. Porque Jesus, por exemplo, a Coca-Cola é mais famosa, da cartaz. Eita, meu Deus, é forte. Oferta, mas não queremos cumprir o ídolo de Jesus nas ruas, nas rádios, porque Coisa linda, isso Deus é muitas das fiel. vezes não dá ibope. Mas Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda Eita, criatura. glória! Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo Meu 9, Deus, versículo 16, coisa linda, se Jesus. prego o evangelho, não tenho que me gloriar, porque foi-me posta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Precisamos falar dessa salvação para outras pessoas. Glória a Pra você Deus. ter ideia, por dia morre cerca de 150, morre quase 7 mil pessoas. A cada 3 minutos morre uma pessoa na terra. E a maioria estão indo para o inferno sem Jesus, sem salvação. E Jesus hoje precisa levar o evangelho para alguém. Porque há e versículo de número 10. Por um pecador que se arrepende. O que é arrependimento? Arrependimento significa dar meia volta, seguir um caminho oposto do que você estava, volta e pegar outra direção. A direita, versículo
sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho de salvação, de milagre, de livramento. Quarto lugar, porque salvação é o maior milagre. Física é eterna. Se o homem permanecer fiel até o fim, salvação é eterna. A cura física é transitória, passa. Você foi curado hoje, daqui uns anos você vai morrer, com exceção daqueles que serão arrebatados. O que é salvação? O que é salvação? Graça é para Deus. Dom é dádiva. Aqui que cesta bonita, bem preparada, bem elaborada aqui no estúdio, né? A salvação e tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem de Deus é maravilhoso. Eu lembrei coletores de lixo e muita gente acumulando lixo em casa, porque não tem caixa. Alguém passou, viu aquela caixa bonita, com um lacinho, toda organizada. Vou lá para mim. É lixo embalado em presente. Às vezes ele coloca uma embalagem tão bonita, mas é lixo. Mas aquilo que é maravilhoso. E a salvação é um presente. Deus é forte. Que para esta noite o programa é essa. Salvação é o maior milagre. Alguém aí desanimado por momentos da vida, ei, tem solução para você. Glória a Deus, Jesus te ama. Ele tem um plano na sua
Salvação, irmãos, é um dom de Deus, é um presente. Salvação, cura, livramento, libertação. Então é um pacote que Deus oferece ao homem. É cura, é salvação, é livramento, é tirar de um perigo, é pôr em liberdade. E esta noite Deus pode algo grande. Que por causa da tua oração haverá salvação, haverá glória a Deus, eu creio, meu Deus. A Bíblia diz em Isaías 51:14: o exilado cativo depressa será solto, não morrerá na caverna, e o seu pão não faltará. 3 promessas de Deus aí: o exilado cativo depressa será solto, libertação, não morrerá na caverna, livramento. Eu creio, meu Deus. Não faltará, provisão de Deus. Eu profetizo libertação, livramento, eu creio, provisão, Jesus, na tua vida, na tua família, no teu ministério, para a glória de Deus. Aleluia. 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 Então, salvação é livramento, é tirar de um perigo, é pôr em liberdade. O salvo está livre da culpa, livre do domínio de Satanás. Satanás sobre ele. Aleluia. Glória a Jesus. Dança vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. No Salmo conhecido pelo versículo 1, verso 1, que diz: esperei com paciência no Senhor, mas eu quero focar no verso 2 e 3, quando o salmista diz assim: tirou-me de um chá, os meus pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor a Deus. Isso é salvação. É quando Deus tira o homem do lamaçal do pecado, da lama, firma o homem na rocha que é Cristo, tira aquele cântico de derrota, de miséria, de angústia, coloca um novo cântico na boca. Louvor a Deus. Você vai louvar a Deus. Está preparada. Meu Deus, contra glória a ti, Deus, eu creio. O Senhor vai quebrar o arco, vai cortar e vai dizer: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aleluia. Aleluia. Salvação, a grande probabilidade de você ainda não ter sido salvo, porque crente salvo, ele sente desejo de Jesus,
de anunciar o Evangelho, de levar as boas novas. Glória a Deus. O crente Deus é salvo, fiel, Deus. ele quer falar que Jesus libertou a vida dele. E para encerrar aqui, que eu quero orar daqui a pouco, tenho poucos minutos, né? Para instigar aqui você que está nos ouvindo, para ganhar almas, para levar essa mensagem de salvação. Eu li recentemente uma estatística que dizia que na década de 70 e 80 era necessário um crente para ganhar 200 almas para Jesus por ano. Então um crente na década de 70 e 80 ganhava 200 almas para Jesus por ano. Hoje, essa mesma estatística diz que é necessário 200 crentes para ganhar uma alma por ano para Jesus. Então 200 crentes para ganhar uma alma para Jesus por ano. O Instituto Moody fez uma pesquisa e chegaram à conclusão que 95%, isso mesmo, você não ouviu errado, 95% dos crentes hoje ainda não tiveram a experiência de ganhar uma alma para Jesus durante a sua trajetória na igreja. Porque nós estamos perdendo esse desejo de levar a mensagem de salvação, de libertação. A prova disso, irmãos, é que cultos missionários, você não vê mais pecadores para ouvir o Evangelho. Eventos de missões, você não vê pecadores para ouvir. Eu tenho ministrado a palavra de Deus em algumas igrejas. Para você falar dele, você tem. Eu quero aqui, Deus, essa web, que Deus abençoe. Deus largue as Deus projeto. Deus apresenta para Jesus. Irmão, Mas em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Porque tem gente e está só esperando a cirurgia se marcada pela Unimed. então vamos orar por esse varão que foi acometido por essa enfermidade. E nós vamos apresentar também aqui o caderno de oração. E você que ouviu essa palavra, se Deus tocou no seu coração e você sentiu o desejo de aceitar Jesus, aceite-le aí agora, faça uma oração, diga: Senhor, perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da Em nome vida. de Jesus. E se você foi alcançado por essa graça, manda uma mensagem aqui na rádio. Amor por todos os ouvintes
maravilhosa de poder estar falando do teu evangelho, nesse tema tão importante que é salvação. Deus abençoe essa rádio. Cura, libertação, contra essa rádio, contra os programas, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Amém. E que a tua graça esteja sobre nós, trabalhando em nós. Amém. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Se você quiser nos ouvir,